sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam em casa e se cuidando, tá bom? Sétimo ano, hoje nós vamos ver um assunto sobre fotografia. Estamos no livro, tá certo? Vou explicar para vocês esse assunto que vamos ver e onde que ele se encontra no livro de vocês. O que aconteceu? Nós estamos completamente adiantados no nosso conteúdo. Isso é ótimo, porém não podemos avançar muito, senão vai acabar o livro. Então o que nós vamos fazer a partir de hoje, dessa aula? Nós vamos recapitular momentos do capítulo de vocês que não aprofundamos no nosso conteúdo. Nós vamos voltar lá no módulo 1, 2, 3, 4, enfim, e vamos aprofundar ali em algumas páginas que tinham conteúdos completamente resumidos. O livro de vocês, ele fala sobre uma diversidade muito grande de assuntos e de uma maneira resumida, que às vezes vai passando algum detalhe que seria muito importante que a gente aprofundasse mais sobre ele. Então, é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Nós vamos lá para o módulo 2, na página 20, falar sobre a fotografia. Esse conteúdo está lá, porém vamos, estudar mais um pouco, aprofundar esse conteúdo. Em relação às atividades que muitos alunos estão me perguntando, professora, nós não vamos fazer? Precisa fazer agora? Não, pessoal, não precisa. Os trabalhos eu vou passando para vocês aqui, tá bom? O que nós temos agora para fazer é o trabalho relacionado à festa junina e à cultura maranhense. Um ou outro que você vai optar conforme as orientações que eu já passei e desenvolver esse trabalho. Por enquanto é esse. As atividades do livro nós vamos fazer no momento em que nós retornarmos com as aulas presenciais. Aí sim, durante as aulas vamos desenvolver todas as atividades práticas relacionadas a assunto que nós já estudamos aqui nesse momento. Beleza, sétimo ano? Então é isso. Então vamos lá, peguem aí o livro de vocês, módulo 2, página 20. Vamos falar sobre a fotografia, vamos falar a origem, como que ela surgiu, os estudos, os primeiros estudos de uma máquina fotográfica. Vamos lá, tem o desenho aí de uma câmera escura. Como que funciona a câmera escura? A câmera escura, ela já é uma câmera fotográfica? Não, absolutamente. A câmera escura, ela foi desenvolvida muito antes da câmera fotográfica. Quando ela surgiu, não foi com o intuito de se fazer uma máquina fotográfica, de criar a fotografia. Não, absolutamente. A câmera escura, ela facilitou os artistas a desenharem, ela facilitou o desenho, a pintura. Ela foi uma ferramenta para o desenho. Ela funciona da seguinte forma. Tem-se uma caixa que pode ser de qualquer tamanho, pode ser até o tamanho de uma pessoa, de uma sala ou uma caixa pequena. Ela precisa ter um orifício em um de seus lados, que é um orifício, é um pequeno buraco pelo qual vai passar uma luz. Eu preciso ter um objeto aqui onde está marcado a letra A, esse objeto que está do lado de fora da caixa. E eu preciso ter um ambiente iluminado, ou com uma luz artificial ou com uma luz solar, mas eu preciso ter luz aqui do lado de fora. Essa luz vai passar por esse orifício e esse objeto que está à frente do orifício vai ser reproduzido no interior dessa caixa. Só que ele vai ser reproduzido de maneira invertida. Isso facilitou para os desenhistas ao reproduzir qualquer imagem que estivesse aqui do lado de fora dessa câmera escura. E olha a época que isso foi feito, 500 anos antes de Cristo. A máquina fotográfica, ela só foi ser inventada no finalzinho do século XIX, ou seja, olha só, muito tempo depois. Essa câmera escura, então, ela serviu de base para estudos da fotografia lá na frente, tá certo? Então, a câmera escura, ela consiste nessas explicações que eu dei para vocês.
o que pode ter alguns centímetros ou atingir dimensões grandes, como uma sala. O orifício em uma de suas faces, por onde entra uma luz refletida por algum objeto externo, que entra por esse orifício, atravessando a caixa e refletindo na parede interna da caixa, só que de maneira invertida. Aqui outro exemplo. Aqui no caso é uma paisagem, olha o tamanho dessa caixa em relação a uma pessoa. É quase o tamanho de uma sala, mas a imagem que está aqui, ela, pelo efeito da luz, ela entra por esse orifício e é refletida de maneira inversa. Aqui já a câmera escura sendo utilizada por outras pessoas, fazendo outros projetos de desenhos, de estudos. Agora aqui, olha só, século XIX, aí sim surge a primeira fotografia. Nicéforo Niepce não era nenhum fotógrafo, não existia nenhum fotógrafo, ele era um cientista, ele era matemático, ele era cientista, ele era um grande pesquisador. E ele desenvolveu um processo químico em uma chapa de vidro, uma placa de vidro, e colocou esse processo químico sendo refletido sobre a luz. Ele estava fazendo testes para ver se ele conseguia fixar a imagem que estava sendo refletida pela luz nesse processo de procedimento químico nessa placa de vidro. E aí ele conseguiu essa imagem. Essa imagem foi uma imagem aleatória, ele não escolheu precisamente. Era a única imagem que ele tinha ali na janela do seu quarto, que é do telhado de sua casa. E aí ele conseguiu esse registro e daí surgiu a primeira fotografia do mundo. Então quem fez? Nicéforo Niepce. Então, no decorrer do estudo da fotografia, pessoal, existem diversos avanços e todos eles assim muito rápido. Até os dias de hoje, o avanço da fotografia, a tecnologia não para. É cada dia uma técnica nova, uma ferramenta nova para fotografia que proporciona efeitos maravilhosos, quase assim completamente profissionais para amadores, enfim. O que nós precisamos saber sobre a história da fotografia? De onde veio o seu estudo, que foi da câmera escura, que surgiu como uma ferramenta para facilitar desenhos. Depois, lá no final do século XIX, a fotografia foi desenvolvida. A primeira foi feita por Nicéforo Niepce, essa imagem do seu telhado. Depois surgiu o daguerreótipo, que nada mais é do que uma caixa escura com um orifício aqui, só que agora e com esse aparelhinho aqui que se chama daguerreótipo. Nas câmeras fotográficas é conhecido como obturador. Aqui, a primeira câmera fotográfica feita lá no finalzinho do século XIX, da Kodak. A Kodak ela foi uma grande empresa da fotografia. As primeiras máquinas fotográficas todas pertenceram à Kodak e aqui nós temos uma delas. Aqui temos uma outra marca chamada Leica. Essa máquina, pessoal, ela é considerada até hoje a câmera fotográfica mais cara do mundo, não pela sua tecnologia que ela tem e pela produção de imagens que ela faz nos dias de hoje, não. É pela história da fotografia, pelo avanço que ela foi capaz de proporcionar para a época. Olha a data que ela foi produzida. Hoje ela não é mais produzida. A pessoa que tem uma máquina fotográfica dessa daqui é um colecionador, é um fotógrafo. Então esses colecionadores, quando querem adquirir algo do seu meio de trabalho, do seu ramo, e que não é mais fabricado, se torna muito caro. Então não é que ela era cara lá na época. Na época ela tinha sim um valor consideravelmente alto, mas que nada extrapolava pelo preço da época. Porém hoje, pelo fato de não existir mais a fabricação dessa máquina e pela tecnologia que ela conseguiu proporcionar na época, ela é um objeto de grande interesse de colecionadores. Então ela foi leiloada
pelo valor mais alto de uma máquina fotográfica. Aqui a primeira Polaroid de 1948, aqui a primeira câmera digital em 1975. Olha o tamanho dessa câmera, pessoal. Já pensou o peso e a dificuldade que tinha para poder levar uma câmera dessa para um evento, uma festa, um parque? Aqui a primeira câmera digital profissional em 1991, o primeiro telefone celular com câmera fotográfica em 1999 e a partir daí pronto. Praticamente vamos dizer assim, a cada ano dezenas de modelos de celulares vêm surgindo, não parou mais, e cada um com uma tecnologia mais nova, tanto para fotos como para filmagens, enfim, vocês entendem muito disso. Antigamente não existia outra forma de registrar o cotidiano, o dia a dia das pessoas, fazer retratos que não fosse pela pintura. Por isso que os artistas eram tão presos na realidade antes da máquina fotográfica, porque graças a essa prisão, essa fidelidade à realidade, nós temos aqui a referência deste quadro, que é o Grito do Ipiranga, ou a Independência. Nós temos aqui o conhecimento desse fato histórico tão importante, onde um período não existia máquina fotográfica e foi feito pela pintura, retratos de pessoas. Aqui é o Rafael Sanzio, um grande artista do Renascimento. Então, enfim, antes da máquina fotográfica, cabia à pintura fazer esses registros. E com a chegada da fotografia, aí pronto. Aí temos agora uma variedade, uma facilidade imensa de produzir milhares de fotos completamente profissionais. Pessoal, então é isso. Vimos aqui um pouco sobre a história da fotografia, do avanço da câmera fotográfica, e no nosso próximo momento vamos conhecer sobre os fotógrafos, os profissionais, aqueles que registram a moda, a publicidade, eventos importantes, que fazem documentos científicos através da sua fotografia. Então nós vamos conhecer um pouco dos profissionais fotógrafos que atuam na nossa época, na nossa contemporaneidade, tá bom? Então ficamos por aqui, concluindo a aula de hoje. Um grande beijo para vocês e continuem se cuidando, tá bom, sétimo ano? Fiquem com Deus!